Olá, meu nome é Camila Gonzaga, sou estudante no curso de pós-graduação em Língua e Cultura na Universidade Federal da Bahia. E nesta apresentação, a gente vai conversar um pouco sobre o conceito de colonialidade e como o processo de colonialismo consolidou um projeto monolinguístico em nosso país. Então, na tentativa de entender a noção de colonialidade, precisamos partir de uma diferenciação fundamental, que é a distinção entre colonialismo e colonialidade. O colonialismo significa, ali a grosso modo, a chegada de um povo, né, uma identidade X, que a gente vai chamar de colonizadores, a um território de outro povo com uma identidade Y, que são os colonizados. E que, pela força política e militar, os colonizadores subjugam a população local para explorar suas riquezas e seu trabalho, mantendo a soberania do povo colonizado subordinada aos interesses do colonizador. Essa relação de dominação assegura que a exploração econômica e a subjugação política e linguística beneficiem os colonizadores às custas dos colonizados, que sofrerão com um processo chamado epistemicídio, que é a morte intelectual e física dessas pessoas. Aníbal Quijano argumenta que a colonialidade é a base fundamental do sistema de poder capitalista e se sustenta na imposição de uma hierarquia racial e étnica global. A lógica moderna colonial estabelece um ideal de humanidade centrado no homem branco, europeu, heterossexual e define as identidades de raça, gênero e cultura com base nesse padrão. A partir dessas configurações identitárias, né, corpos, línguas, conhecimentos e práticas culturais que não se alinham com os padrões hegemônicos são então subjugados. Dessa forma, as experiências e subjetividades europeias são naturalizadas como normas universais, enquanto outras formas de ser e estar no mundo são desvalorizadas e classificadas como irracionais. Chegamos então ao conceito de colonialidade. Eu vou utilizar aqui a imagem do sociólogo e pensador humanista Aníbal Quijano como uma representação do grupo, porque o termo colonialidade foi cunhado por ele, que usou a expressão para descrever o padrão de poder global baseado na ideologia da superioridade europeia. O grupo Modernidade e Colonialidade é composto principalmente por pensadores e pensadoras latino-americanos que analisam os efeitos simbólicos e materiais do processo de colonização, e especialmente no processo de colonização da América Latina. Neste contexto, né, aqui nesse nosso diálogo, eu vou focar na perspectiva do filósofo porto-riquenho e professor de filosofia Nelson Maldonado Torres. Em suas palavras, Nelson vai nos dizer que colonialismo pode ser compreendido como a formação histórica dos territórios coloniais. O colonialismo moderno pode ser entendido como os modos específicos pelos quais os impérios ocidentais colonizaram a maior parte do mundo desde a descoberta. E colonialidade pode ser compreendida como uma lógica global de desumanização que é capaz de existir até mesmo na ausência de colônias formais. Essa lógica global de desumanização foi imposta a grupos que não se enquadravam no padrão estabelecido de humanidade, como os não brancos e não europeus. Devido às minhas limitações de tempo nesta apresentação, eu não vou abordar em detalhes o processo histórico de colonização da América Latina, né, e nem o sequestro e escravização dos povos africanos. Mas eu acredito que é importante destacar que os povos originários e os povos escravizados foram os primeiros a serem desumanizados. Eles foram classificados como outros, com O maiúsculo, não civilizados e selvagens e, portanto, passíveis de exploração indiscriminada. Essa visão e categorização da humanidade ainda se refletem nas relações interpessoais e nas políticas públicas atuais. A colonialidade permeia nossa percepção do mundo, nossas noções de ciência e de linguagem, né? Essa distribuição desigual de poder entre os considerados humanos e não humanos resulta na desvalorização do que é produzido pelos grupos marginalizados, sendo frequentemente desqualificado como não intelectual ou não científico. E seguindo essa lógica,
Apenas a língua do colonizador era considerada uma língua legítima, enquanto as formas de expressão dos povos colonizados e, posteriormente, dos imigrantes que chegam até a então colônia eram vistas como inferiores. A desumanização dos povos não brancos no Brasil também resultou na exclusão de suas línguas, né? Então, um dos aspectos da colonialidade que a gente se depara é justamente a colonialidade linguística, que continua a influenciar ideologias e práticas sociais no Brasil até hoje. Como nos conta o missionário jesuíta João Daniel na obra Tesouro Descoberto no Máximo Rio Amazonas, a ideia era clara. Se nós desejamos civilizar os índios e transformá-los em seres humanos, esse objetivo será somente, ou mais rápida e facilmente, atingido com a língua portuguesa. Desde o início da colonização no Brasil, essa visão guiou a política linguística, né? As políticas linguísticas, na verdade. Em 1759, o português foi imposto como a língua oficial. E um século depois, mesmo que muitos não entendessem o idioma, ainda se defendia seu uso exclusivo nas escolas da Amazônia pelo bem da unidade nacional, mesmo que as alunas e os alunos não entendessem ali. Como a gente pode perceber nessa citação, o que chamamos de ensino de línguas no Brasil começou com a violenta imposição do português pelos jesuítas. Segundo o professor e doutor em letras José Ribamar Bessa Freire, a diversidade linguística foi vista como um obstáculo ao projeto português de estabelecer uma unidade nacional no Brasil. E a gente vai entrar num panorama histórico, né? Um breve panorama histórico. Em 1759, quando os jesuítas foram expulsos das colônias pela coroa portuguesa, a Europa estava mergulhada no iluminismo, que defendia que a educação deveria ser controlada pelo Estado e não mais pela Igreja. No ano seguinte, começaram os primeiros concursos para professores nas colônias portuguesas, e em 1772, o Brasil já começa a ofertar aulas de latim e grego. Até o século XIX, quem podia pagar tinha acesso a uma vasta gama de língua nas escolas, mas só quem podia pagar. Por exemplo, em 1870, o plano de estudos do Colégio Abílio, no Rio de Janeiro, incluía francês nos 3 primeiros anos e depois latim, francês, inglês e alemão ao longo dos 7 anos seguintes. Eu vou abrir um parênteses aqui na nossa conversa e você me diz se percebe algo de familiaridade com o que tem acontecido recentemente, né, na nossa educação básica. Durante esse período na história da educação brasileira, essa ineficiência da escola pública fez com que a educação privada ganhasse força. A ideia de que a iniciativa privada poderia preencher as lacunas deixadas pelo governo se espalhou, e isso fez com que as escolas particulares crescessem muito. É claro que o governo ajudava essa iniciativa privada com vários tipos de acordos, né? Como subvenções às escolas por serviços prestados, ou em troca de educação gratuita de alguns alunos, né? Dos bolsistas. Também com a incorporação de escolas públicas gratuitas para as crianças pobres, com contratos, etc. Eu, particularmente, consigo vislumbrar, consigo enxergar uma familiaridade com o que tem acontecido recentemente, mas eu vou deixar para que vocês pensem sobre isso. E vamos tomar aqui de novo a nossa linha temporal. Com a chegada da Revolução Industrial no Brasil, a pressão para tornar a educação mais acessível e voltada para o mercado de trabalho cresceu muito. Essa relação entre escola e trabalho já estava clara na Constituição Federal de 1934. Naquela época, havia um grande fluxo de europeus migrando para o Brasil em busca de trabalho, e o famigerado ideal de branqueamento estava em alta entre os intelectuais e políticos. Então, o governo brasileiro incentivava esse processo de imigração, por causa dessas razões, né? Pelos interesses ali que estavam no meio da situação. A ideia era tirar dos povos originários e da população negra os direitos sobre as terras onde haviam vivido e trabalhado por séculos e excluí-los mesmo dessa vida social e econômica que eles ajudaram a construir. Durante esse período, ficou bem claro que o projeto de criar uma identidade nacional no Brasil
precisava dos imigrantes europeus para substituir os trabalhadores não brancos e ajudar no progresso do país. Porém, também na Constituição de 1934, foi proibido o uso das línguas de imigração nas escolas, né? Em seu artigo 150, ali no parágrafo único, estabelece como uma das normas do Plano Nacional de Educação o ensino nos estabelecimentos particulares ministrados no idioma pátrio, salvo o de línguas estrangeiras. Ou seja, enquanto se incentivava o aprendizado de línguas prestigiadas, as línguas comunitárias não eram bem-vindas. E eu acho bem interessante ver como o plano para construir uma nação monolíngue envolvia unificar a língua falada por todos que viviam no país. Já as línguas indígenas só começaram a ser reconhecidas e incluídas nas políticas linguísticas nacionais depois da Constituição Federal de 1988, mais de 500 anos depois do início do seu extermínio. A primeira vez que essas línguas foram mencionadas no currículo escolar, foi na LDB de 1996. E essa mudança na legislação não foi suficiente para criar uma política educacional que realmente respeitasse a diversidade linguística das populações originárias. Na prática, a ideia ainda era que a educação em línguas indígenas servisse principalmente para ensinar o português e a cultura associada a ele. Por fim, né, e não menos importante, é bom falar também sobre a língua brasileira de sinais, né, a Libras, que começou a ser estudada de forma mais sistemática também em 1996, mas só foi reconhecida oficialmente como língua do Brasil em 2002. Essa história recente é reflexo da perspectiva patologizante que a sociedade tem sobre a comunidade surda e que muitas vezes vê o ensino de sinais como um obstáculo ao desenvolvimento das crianças surdas, né? Mas, ao mesmo tempo, vem emergindo aí uma visão cultural da surdez que busca desafiar esses preconceitos e promover o reconhecimento das diferenças dentro da comunidade surda, tanto em termos de língua quanto de identidade mesmo. Resumindo, né, fazendo um breve resumo de todo esse contexto histórico, a imposição do português no Brasil criou uma situação de monolinguismo. A exceção são apenas para alguns grupos privilegiados que podem pagar para aprender línguas de prestígio. E o que que seria entendido como língua de prestígio? São as línguas oficiais dos países centrais do capitalismo, geralmente aqueles que inventaram as regras da colonialidade, né? E este é um efeito da colonialidade linguística no Brasil que para mim é muito claro. Hoje, a maioria das pessoas está distante das línguas que poderiam melhorar a sua posição socioeconômica. E essa distância, ela não é só uma questão de dinheiro, efetivamente, né? É também uma questão cultural. Na nossa cultura já é muito comum pensar que falar e se expressar em outras línguas é algo reservado a poucos privilegiados. E trazer a ideia de, de colonialidade, né, para a questão da língua, nos faz ver como as políticas coloniais sempre trabalharam para a consolidação da ideia de um país monolíngue em língua portuguesa. No Brasil de hoje, o que mudou foram as línguas consideradas de prestígio. Não mais é o português em sua variedade nacional, mas as outras línguas europeias faladas em países do norte global. Recusar essa hierarquização das línguas é um passo importante para uma abordagem decolonial. Isso significa entender que a língua não é apenas um objeto separado dos seus falantes, mas que ela se forma através das práticas sociais. Quando professoras e professores ou as escolas, né, insistem em métodos rígidos que proíbem o uso da língua materna durante as aulas, eles estão limitando a expressão individual e a riqueza dos diferentes repertórios culturais das alunas e dos alunos, né? Para colocar, e assim, nesse processo de conclusão do meu trabalho e para já me encaminhando para a finalização, eu penso que para colocar a visão decolonial em prática na educação linguística do Brasil, a gente precisa parar de seguir esses padrões que excluem as contribuições linguísticas e culturais dos alunos. Né? Como professoras e professores de línguas que somos,
Temos a responsabilidade de preparar nossos alunos para participar da democratização do uso de todas as línguas e combater a exclusão que vem sendo imposta há mais de 500 anos pelo europeu, que nos dita que língua ensinar e como ensinar, né? A reinterpretação do mundo, ela só pode acontecer por meio de uma luta coletiva. Então, pô, bora lutar para que a educação linguística no Brasil seja uma alternativa ao monolinguismo, né? Que abrace e amplie a multiplicidade de saberes e falares do nosso povo. Bom, essas foram as referências citadas e usadas na composição deste trabalho. Eu vou deixar aqui de recomendação, caso vocês queiram se debruçar mais sobre o conteúdo e, por favor, queiram ler sobre o conteúdo, estudar, pesquisar sobre esse conteúdo. Então, eu agradeço pela atenção e, quem sabe, até uma próxima.